Acho que desde Perdido em Marte eu não gostava tanto de um filme do Ridley Scott, e isso é muito bom em um ano em que vamos ter 2 filmes do diretor em um período curtíssimo de menos de 3 meses. Então o primeiro passo foi dado, eu gostei bastante de O Último Duelo. O Último Duelo vai subverter muito da expectativa de um épico medieval para traçar um paralelo entre sociedades, entre tempos distintos, entre o passado e o presente e como ainda há muito do passado no nosso presente. Esse é um filme dirigido pelo Ridley Scott, ele não acerta sempre, mas quando ele acerta, ele é muito bom. Ele fez grandes obras-primas, filmes que estão na minha vida para sempre, como Blade Runner, Alien, entre outros, mas também tem filmes não tão bons assim, por exemplo, aquele Robin Hood, que eu prefiro esquecer que existe. Então, ele é um diretor bem regular, só que ele é um cara que conhece muito e é um cara que sempre tem muito cuidado nos seus filmes, cuidado de reconstrução histórica, mesmo nos piores filmes sempre há um certo apuro técnico. E aqui a gente tem também um grande elenco, todos estão muito bem, Matt Damon, Adam Driver, que é um dos melhores atores do momento, e a Jodie Comer aqui também tá bem demais, talvez a minha atuação favorita no filme. E tem também o Ben Affleck, que é um ator que vocês sabem que eu geralmente não gosto, mas nesse filme até que ele encaixou bem. Então O Último Duelo vai vender essa ideia de um duelo, de algo bem medieval mesmo, só que na verdade o maior interesse dele está justamente em falar sobre temas que estão lá atrás, estão nesse filme medieval, mas que continuam presentes até a atualidade. A misoginia, o estupro, como as vítimas são tratadas, como os traumas são tratados ou muitas vezes são ignorados, e não só em relação a esses casos principais, mas a gente tem aqui, por exemplo, a guerra como uma fonte de renda. A gente tem o personagem que quando ele tá falido, ele vai pra guerra porque ele sabe que assim ele vai ganhar dinheiro. Tem coisa mais atual que isso? Ou a própria lógica aqui da narrativa que vai trazer esse efeito Rashomon, né? Contar a mesma história sob diferentes pontos de vista, que a gente vai ter 3 pontos de vista para essa mesma história. E isso, apesar desse efeito Rashomon existir desde a década de 50 ou talvez até antes, não teria como isso ser mais atual. A gente vive em um momento em que há batalha de visões, né, do que é real ou não é real, a pós-verdade, ou como muitos gostam de chamar, um termo que se tornou totalmente banalizado, a guerra de narrativas. E o filme vai trabalhar isso muito bem. E claro, tem também toda a questão da religião, muitas vezes o homem usando Deus como uma desculpa para resolver aquilo que ele, homem, não consegue resolver, entre muitas outras coisas. Então é um filme do passado, que se passa no passado, mas que fala intencionalmente com o presente o tempo inteiro. E eu acho legal citar aqui nessa crítica também 2 filmes recentes que a gente acabou de fazer crítica aqui no canal, que são The Green Knight e aquele projeto duplo da menina que matou seus pais, o menino que matou os meus pais, porque tem uma relação muito grande entre esses filmes, apesar deles serem bem diferentes. Se eu falei lá naquele projeto da Amazon de 2 filmes que aquelas 2 versões não se complementavam tão bem assim, uma versão não agregava tanto a outra, aqui em O Último Duelo a gente tem uma lógica completamente diferente. Claro, tudo no mesmo filme, só que essas várias versões elas vão se complementar muito bem para constituir o todo. Eu estava assistindo ao filme e nessa primeira versão, né, do personagem do Matt Damon, eu ficava pensando, nossa, mas tá meio corrido, né? Tá faltando alguns eventos, com alguns grandes saltos temporais e tal, parece que ele só tá focando em eventos mais específicos e pulando muita coisa, mas quando vem as outras versões, isso para de ser sentido, todas elas começam a se encaixar muito bem. E eu falei de Green Knight porque lá em Green Knight a gente tem também uma subversão dessa ideia de épico medieval, e lá é muito focado na fantasia, né? É uma subversão para fantasia, enquanto aqui é uma subversão para atualidade. E isso vai ficar claro até em algumas escolhas estéticas, né? O épico medieval geralmente ele tem grandes planos abertos, aqui até tem,
mas aqui tem muitos planos fechados também, porque o foco é muito maior nessa intriga, e mais do que nessa intriga, nessas personalidades, na visão de cada um. Então o primeiro plano vai ser muito utilizado aqui. Então dessa forma, o duelo que está no título, ele vira a consequência final, mas não o foco narrativo. O foco está nesse fato específico e principalmente no jogo de sugestão criado a partir dele. O que é real? O que é mentira? Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Tem alguém falando realmente toda a verdade? Então são esses diferentes pontos de vista, e o Ridley Scott vai criar esse jogo de sugestão muito bem com a câmera e principalmente com as atuações. São atuações muito sugestivas, atuações que precisam mudar em cada uma das versões. Então a gente tem na primeira versão o Matt Damon, que é quase um cara idealizado que não faz sentido na época em que ele está inserido. Um cara que é ridicularizado pelos outros e é um cara muito amoroso com a mulher, e tudo isso vai estar na atuação dele. Compare a atuação dele na primeira versão para a última versão. Ou, por exemplo, o Adam Driver na versão em que ele está contando, né, a partir da versão dele, em que há sempre um ressentimento, até quando ele comete atos terríveis, há um ressentimento no olhar, ele se questiona sobre aquilo que ele está fazendo, enquanto nas outras duas versões ele é muito mais, principalmente na primeira, ele é muito mais um monstro. E isso fica ainda mais claro com a Jodie Comer aqui, que ela vai ter uma atuação completamente diferente em cada uma das três versões, e até no final do filme ela continua criando uma certa sugestão, uma certa dúvida sobre alguns eventos, e isso passa muito pelo olhar dela. Ela tem um olhar ali que passa muitas mensagens ou cria muitas dúvidas. Então o Ridley Scott ele usa muito bem a encenação e as atuações, então tanto as atuações como pequenas mudanças entre cada uma das versões. As mudanças em alguns momentos é simplesmente o ângulo ou como ele está filmando aquela cena. Em um momento ele está filmando aquela cena do ponto de vista de fora para dentro, da outra vez ele vai filmar de dentro para fora. A gente vê que a versão mais sombria da Jodie Comer, então vai ser uma versão muito mais escura também, por causa do trauma da personagem, por tudo aquilo que ela vai passar. Então vai ser muito mais focado dentro daquela casa com pouquíssima luz, para criar todo esse lado sombrio da versão dela, tudo aquilo que ela passou. Então o Ridley Scott ele consegue criar muito bem essas três versões e fazer elas se conversarem com pequenas mudanças. E isso vai aparecer até no trabalho sonoro, que é muito bom do filme. Então a gente vê na versão da Jodie Comer o ato principal que gera o duelo e tal, como o Adam Driver vai estar correndo atrás dela, e o barulho daquela armadura dele batendo na parede e no chão vai criar um eco terrível. Então são esses pequenos detalhes que ajudam a construir essas três versões, e isso passa pelo roteiro, que o filme é bem escrito, mas principalmente pelas escolhas da direção do Ridley Scott, que eu gostei muito da maioria aqui. E como eu disse, o Ridley Scott ele tem muito essa preocupação com a reconstrução, com a reconstituição daquela época nos mínimos detalhes. Então ele consegue fazer um equilíbrio muito bom aqui entre o lado mais estético dele. Então vai ser um filme que vai usar muito do contraluz até com essa sugestão da gente nunca ver os personagens frontalmente e com uma visão muito clara, porque tem esse lado sombrio, esse lado da gente não conhecer a verdade. Então ele vai usar o contraluz, ele vai usar uma fotografia muito mais escura, ele vai usar toda essa névoa, então ele vai criar toda essa sugestão por meio do lado mais estético. O som vai ser muito bem trabalhado aqui, como eu já disse, a trilha sonora, então vai ter esse lado mais estético combinado também com o lado mais realista, como vai ser esse duelo que não é nada idealizado. Então, como ele vai filmar todo o duelo, como ele vai tirar a trilha sonora e vai deixar apenas aquele impacto de metal contra metal, vai tornar tudo aquilo, apesar de alguns elementos como a câmera lenta e tal, mas no geral vai ser algo muito mais visceral, algo muito mais realista em relação àquilo que a gente sabe daquela época. O mesmo vai acontecer com as batalhas, apesar de serem poucas batalhas aqui no filme, e também com o lado mais burocrático, porque quando a gente pensa na época mais medieval, na Idade Média e tal, a gente não pensa tanto nessa burocracia que acontecia, e ele vai trazer muito disso. Então são pequenos elementos que mostram que o Ridley Scott ele gosta de estudar muito aquela época quando ele vai fazer um filme
sobre aquilo, e eu acho que ele consegue combinar muito a visão dele como diretor com aquele lado mais realista. Eu acho que talvez esse lado mais realista só não funcione tanto no que deveria ser o foco central, né? Essa relação do estupro, do trauma, da vítima. Ele vai trazer um tom de realidade muito grande em uma época em que as mulheres elas eram apenas uma propriedade. Então a gente vê até o personagem do Matt Damon como ele encara o problema naquilo que aconteceu é porque mexeram com a propriedade dele, algo do tipo. E eu acho que nesse momento o filme poderia se desvincular um pouco mais daquele realismo histórico para trazer um foco maior no trauma, um foco maior no que acontece com uma pessoa que é vítima de estupro, ainda mais quando tem uma sociedade que está acusando ela. Então, eu acho que falta um pouco mais de desenvolvimento, principalmente nesse pós-estupro na visão da Jodie Comer, que deveria ser, talvez, o foco do filme. O filme até tenta trabalhar isso, até trazendo a relação dela com a sogra, a diferença do passado e do presente, como ela não vai aceitar aquilo que a sogra na época aceitou. Só que é nesse momento que o filme não sabe muito o que fazer e por isso ele apela até um pouco mais para os diálogos. Ele tem que ser mais explícito verbalmente porque ele não gasta, eu acho que muito disso passa por ele não usar muito tempo para desenvolver todo esse trauma da personagem da Jodie Comer, que acaba ficando restrito a algumas poucas cenas. Tudo bem, é um filme de 2h30, se tivesse mais ia ser quase 3 horas, difícil de lançar no cinema e tal. Então eu acho que nesse sentido, nesse momento específico, eu acho que o lado comercial pesou um pouco em relação ao lado mais artístico e aos temas trabalhados. Mas ainda assim, no geral, gostei muito de Último Duelo, é por tudo isso que eu vou dar uma nota 7,5. O primeiro acerto do Ridley Scott, acho que em um bom tempo. Posso estar esquecendo de algum filme, mas eu acho que não. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E a crítica de Halloween, que eu sei que tem muita gente me perguntando, esperando, vai sair amanhã, sábado de manhã. Eu ainda não assisti ao filme enquanto eu tô gravando essa daqui. Aqui embaixo no primeiro comentário fixado tem todas as nossas outras redes sociais. No começo do vídeo, as minhas redes sociais pessoais. Por hoje é isso e corta.